E hoje nós estamos domingo conversando, eu e o pastor Genildo, estamos observando algumas coisas a respeito de decisões, né? Que ele percebeu nesse domingo que poucas foram as decisões, ou na verdade não houver uma decisão, na verdade, no culto de domingo desse que se passou. Então nós estamos discutindo a respeito, né? O que será que está acontecendo, né? Será que precisa mais treinamento? Será que precisa mais divulgação, mais ensino? E aí surgiu a ideia do pastor, nessa terça-feira, né, hoje, de trazer essa mensagem para nos treinar, na verdade, para abrir os nossos olhos, né, a nossa mente, né, para entender o projeto de Deus. Eu lembro que lá em Lucas 24, quando Jesus já está se despedindo dos seus discípulos, no versículo 44, ele faz uma oração pedindo para que o Senhor abrisse a mente dos discípulos dele, para que eles entendessem o propósito da vida dele aqui, do sacrifício dele na cruz, né? Então, Senhor, ele pedia, Pai, abre a mente deles para que eles possam entender a tua perfeita vontade. E se nós não abrirmos as nossas mentes, pedir para Deus abrir a nossa mente, nós não vamos conseguir chegar ao nosso grande propósito. Amém, queridos? Então nós precisamos ter a nossa mente renovada, não se conformar que este século tem colocado para nós. Daniel não se conformou com aquilo que o rei tentou colocar, para ele se alimentar ali das iguarias daquele reino. Mas ele preferiu jejuar e pedir um direcionamento de Deus, para que Deus trouxesse a resposta para ele. Então ele estava falando de decisão pública, decisões públicas, que nós temos percebido que essas decisões, temos sentido falta dessas decisões públicas das pessoas de confessarem Jesus Cristo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vinha conversando também com um casal nosso discípulo, com a Radai e com o Edmilson, e eles também perceberam que está faltando essas decisões, esses incentivos das pessoas entenderem da decisão que elas estão tomando. Porque a decisão que nós tomamos hoje de confessar Jesus, ela é talvez a decisão mais importante das nossas vidas. Porque ela vai implicar em nossa salvação no futuro. Amém, queridos? Então, decisão pública, a legalidade da salvação. Então, quando eu não entendo esse processo de tomar uma decisão, entregando a minha vida para Jesus, eu não consigo entender esse processo, né? Não tenho essa legalidade da salvação nas nossas vidas. Então, a decisão que tomamos não é apenas uma decisão para me tornar um membro da Igreja da Paz de hoje. Não é uma decisão onde eu vou me tomar uma decisão que eu vou ser agora irmão do Johnson. Não é uma decisão simples que eu vou fazer parte agora de um grupo, de uma área, de um setor, de um life. Não, queridos. A decisão nossa, quando tomamos para Cristo, é uma decisão de fidelidade, dizendo para ele assim, eu sou do Senhor, então eu quero ser fiel a ti, aos teus princípios e aos teus mandamentos. Todas as vezes que eu ia ministrar lá no Telégrafo, eu sempre usava esse texto, que é o texto que nós vamos meditar hoje, que é de Mateus 10:32, que traz a importância da decisão pública, que dá a legalidade para a pessoa ser salva. E algumas pessoas, elas até se escondem um pouco, talvez um pouco tímida, talvez não foi orientada a conhecer, né, os benefícios dessa decisão que ela deixou de tomar, talvez na oportunidade que estava ali ouvindo uma mensagem, seja aqui no Tadel, ou seja no nosso culto de celebração. Amém? Então, abra lá em Mateus 10:32, versículo 32, versículo 33, na NBV, o pastor Gindo colocou, ela diz assim pra gente, se alguém me reconhecer em público, eu reconhecerei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar em público, eu negarei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. Isso é muito forte, porque quando eu tomo a decisão de não confessar, na linguagem de hoje, né? Quando eu não confesso Jesus publicamente, eu estou negando a Ele. E quando eu nego a Ele, eu acarreto para a minha vida sérias consequências. Amém, queridos? Então, quando eu tomo a decisão de confessar Jesus em público, eu estou fazendo com Ele uma aliança de fidelidade, de ser um seguidor dele, um discípulo de Jesus. Então, toda decisão pública, ela tem que ser pública. Ela tem que ser pública. E por que essa decisão pública, ela traz a legalidade para a salvação? A Bíblia já diz para nós em Romanos 10:9. Paulo lhe ensina para a igreja de Roma que quando eu confesso Jesus com a minha boca, a Bíblia diz para nós o quê? Quando eu confesso Jesus com a minha boca e creio no meu coração que ele morreu e ressuscitou, eu estou sendo salvo. Não é verdade? Então, eu ratifico a minha salvação quando eu confesso, quando eu faço a minha declaração pública da minha fé em Jesus Cristo. Mesmo livro de Romanos, o mesmo capítulo 10, do versículo 13, Paulo também ensina para nós que quando eu invoco o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz para nós
que nós somos salvos. Então vocês podem observar a importância, né, da minha decisão pública de confessar Jesus. Ela não é simplesmente uma decisão que não tem peso nem valor. Ela, na verdade, traz um peso muito grande para nossas vidas, de caminharmos com Cristo. Amém, queridos? De nós caminharmos com Ele. Por exemplo, alguém que se casa escondido, não tem algo de errado? Você já viu alguém casar escondido? Vamos usar esse exemplo aqui do casamento. Quantos de nós aqui que já casaram, marcou o casamento escondido de todos e se casaram e ele acabou? Ninguém, não é verdade? Então, quando você planeja o seu casamento, você quer que todos saibam, né? Porque é uma felicidade extrema sua, porque você vai estar convivendo com o seu marido ou com a sua esposa. Não é isso? Então você quer expressar essa decisão, dizer que agora eu tenho a outra parte de mim que vai se unir comigo e vamos formar uma família. Quando eu casei, por exemplo, com a Alessandra, eu não sei o que houve comigo, mas até o dia do meu casamento estava tudo normal, tudo ok. Fora os acontecimentos que teve, né? As preliminares da menina ter cortado meu cabelo errado, da bainha da minha calça que eu esqueci de fazer, da queda que eu tive na Avenida Pedro Cabral trazendo um cooler para colocar, porque nessas horas parece que some todo mundo e ninguém está ali para te ajudar. Mas algo muito inusitado aconteceu comigo. Quando tocou a música do nosso casamento e que a minha mãe entrou comigo, de repente eu comecei a chorar. E tinha uma câmera filmando, assim como o Felipe está me filmando, e ela dizia assim: Carlos, para de chorar, porque estão filmando. Eu dizia: mas mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo. E começava a chorar mesmo muito forte. Aí até depois de tudo isso, conversando com a Alessandra, os olhos vermelhos: será que tu te arrependeu? Eu disse: lógico que não, né? Lógico que não. Mas eu creio que aquele choro é um choro de emoção, porque eu estava vendo as pessoas ali, que Deus está me dando uma oportunidade de expressar a minha decisão de poder ter casado com a minha esposa. E hoje nós temos uma família muito forte e muito feliz para a glória de Jesus. Amém, queridos? Então, quando você toma uma decisão, você não toma escondido. Você faz uma decisão em público. E é isso que nós queremos trazer hoje para os nossos lives, para os líderes e para você que é um liderado que está aqui, de você estar incentivando, explicando a importância de nós confessarmos Jesus publicamente. Talvez alguns aqui confessaram Jesus nos seus lives, mas é importante nós tomarmos a decisão de eu expressar essa minha decisão para que todos possam saber que eu sou do Senhor Jesus hoje. Amém, queridos? Então, quando alguém casa, ele não casa escondido. E se ele casa escondido, porque tem algo errado. O casamento é público e tem que ter testemunhas. Testemunhas para testemunhar a aliança que esse casal fez diante de Deus. Agora, o casamento, assim como a nossa decisão pública por Jesus, ela nos garante benefícios, direitos e deveres. Então nós temos obrigações, sim, quando nós tomamos essa decisão pública de confessar Jesus. E talvez seja isso que esteja faltando, nós ensinarmos essas pessoas a ter a consciência de que toda decisão que ela te tomar para o reino de Deus, ela tem que ter consciência, principalmente quando eu confesso Jesus como meu Senhor diante das pessoas, que eu tenho uma aliança com Ele e que ela também me garante benefícios, direitos e deveres. Os benefícios nós vamos ver mais aqui atrás, mais adiante. Direitos é quando eu tomo a decisão por Jesus. João 1,12 diz que todos aqueles que o receberam e que creram nele, ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos dele. Então, como filhos dele, nós temos direitos, somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. Assim como direitos, também nós temos deveres também, como também é no casamento, porque o casamento é sinônimo de festa, de celebração. Assim, quando eu tomo a decisão de confessar publicamente Jesus, eu estou celebrando esta aliança com ele. Amém, queridos? Deveres esses de anunciar o evangelho, de buscar os perdidos, de salvar as pessoas. Paulo ensina isso à igreja de Coríntios. Lá no livro de 1 Coríntios 9, do 16 ao 18, Paulo nos ensina que ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque pregar o evangelho é o meu dever, é o nosso dever anunciar a mensagem de Deus. Amém, queridos? Então eu quero trazer aqui, para não estender muito, porque a minha esposa ainda vai terminar ensinando aqui, eu quero trazer alguns passos práticos, você que é líder de célula, você que está sendo liderado, está sendo treinado, eu quero trazer alguns passos aqui que vai fazer com que você ajude essas pessoas a tomar as decisões certas, explicando a essas pessoas o porquê dessa decisão, que não é qualquer decisão que ela está tomando, mas é a decisão mais importante da vida delas e que vai mudar a vida dela quando ela passar a entender o significado, a importância dela levantar a mão dela e publicamente confessar Jesus
como Senhor e Salvador na vida dela. Por exemplo, primeiro, a pessoa orou com você recebendo Cristo. Se ela orou com você lá recebendo Cristo, se ela orou com você, né, tomando posse e recebendo aí na sua vida, se a resposta dela for sim, você perguntou para ela, então compartilhe com ela a importância de fazer isso publicamente, a sua decisão. Talvez caia, talvez no esquecimento, talvez até passe despercebido. Você orou na célula, não precisa mais tomar a sua decisão na igreja. Não, você já tomou aqui na célula, né? Então nós vamos na igreja, você não precisa mais tomar essa decisão publicamente. Precisa, querido. Explique para ela com muito amor e carinho, compartilhe com ela que é importante sim ela fazer publicamente a sua decisão. Porque na hora do apelo, gentilmente você levante na frente dela e fique com ela até o processo, até preencher a ficha do novo convertido. Então, quando você tomar essa decisão de entregar a vida, você tiver alguém na sua célula que tomou e ela confessou ali, oriente ela que ela precisa ter essa decisão publicamente. Aonde? Nos cultos de celebrações. Não é verdade? Então você vai conversando com ela e quando ela estiver ali, sente do lado dela, queridos. Não sente distante dela, fique próximo dessa pessoa que tomou, porque às vezes a timidez, o medo, acaba nos impedindo de levantarmos a nossa mão, de estarmos indo ali à frente. Isso acontece muito. Nós costumamos ver muito isso. Às vezes você vai com uma pessoa, olha, você vai lá no culto, você vai participar do culto, não esqueça que a sua decisão tem que ser publicamente, mas acaba que a gente se sente um pouco distante da pessoa. E quando o nosso pastor faz o apelo, chamando essa pessoa para tomar essa decisão publicamente, a pessoa não se levanta, ela fica ali, talvez envergonhada um pouco. Talvez você estivesse um pouco mais perto dela, trabalhando com ela, conversando com ela, você veria que essa pessoa ela não teria dificuldade de levantar a sua mão e confessar Jesus e ter à frente para receber Jesus Cristo. Nós trabalhamos muito, tem um casal aqui que é líder nosso, que nós trabalhamos muito isso na vida deles lá no Telégrafo. Todas as vezes que tinha alguma decisão, eu sentava logo próximo deles. E quando era feito o apelo para essa decisão, eu já havia explicado para ele da importância dele confessar Jesus publicamente. E todas as vezes que eu sentava perto dele, eu tocava nele, perguntava se ele estava querendo, se ele tinha vontade de tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus. Se ele quisesse naquele momento, eu ia acompanhá-lo até ali na frente para festejar essa decisão poderosa. Pela primeira vez ele disse não, pela segunda vez ele disse não, mas na terceira vez esse camarada ele disse sim, queridos. Ele disse sim. E grande foi a festa ali naquele momento, porque uma alma havia se salvado, um pecador havia se arrependido. Então, oriente essa pessoa e lembrar para ela da importância de fazer publicamente a sua decisão. Porque na hora do apelo, você ali gentilmente leve na frente, fique com ela até o processo final. Qual é o processo final? De você preencher a ficha do novo convertido. Amém, queridos? Então você preenche isso. E quando você faz isso, compartilha com ela, ensina esses princípios, ensina essas tarefas para ela, né? Ensina da importância, você entra nesse texto de João 14, 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também amarei, e lhe me mostrarei quem eu sou. Amém, queridos? Então isso é um processo, isso é um princípio, é um mandamento de Deus. Quando eu ensino essas pessoas a tomar essa decisão e do valor que essa decisão tem e do peso da importância que ela tem nas nossas vidas. Então eu passo a obedecer aos mandamentos de Deus. E quando eu passo a obedecer esses mandamentos, esses ensinos de Deus, eu estou provando que eu amo Jesus. Amém, queridos? Eu provo que eu amo Jesus. E essa pessoa passa a ser amada pelo nosso Pai Celestial. E quando ele é amada pelo Pai, Jesus diz assim, aí eu agora me manifesto no teu meio. Com poder, com provisão, com a glória devida, eu posso amar essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo passo aqui, a pessoa quer Jesus, mas não orou com você. O que você faz? Se a pessoa quer porque quer aceitar Jesus, mas ela não orou, poxa, eu não fiz a minha decisão. O que nós vamos fazer? Qual é o nosso passo com ela? A gente convida essa pessoa, não é verdade? Nós convidamos essa pessoa aí na frente e repetir o mesmo processo. Você, gentilmente, você vai lá com a pessoa. Poxa, eu não falei, não confessei Jesus lá na minha célula, mas eu quero Jesus na minha vida. Eu vou me manter quieto no meu canto? Eu vou ficar de lado sem perguntar para essa pessoa o que ela deve fazer? Não, queridos. Nós perdemos a oportunidade de salvar pessoas quando nós nos mantemos assim. Então nós devemos fazer o mesmo processo, acompanhar essa pessoa, fazer a confissão publicamente, preencher os nossos relatórios do novo convertido. Amém, queridos? É a mesma coisa que fazemos no primeiro passo.
você se mantém próximo a essa pessoa e pergunta a ela se ela tem também o desejo de ir ali à frente. E se ela tiver esse desejo, você acompanha essa pessoa, levando até a frente ali e celebrando com ela. Amém, queridos? Agora, quando nós praticamos isso, a Bíblia diz para nós que ela tem recompensa para nós. Mateus 5, do 17 e 20, fala assim, não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não, eu não vim para acabar com a lei, mas para dar um sentido completo. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, não será tirado nada da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Aí continua o texto, que eu esqueci de colocar aqui o restante. Porque aquele que ensinar, aquele que ouve os meus mandamentos e ensina outro a não praticar, esse é considerado menor no reino de Deus. Mas aquele que ouve e obedece e ensina outros a praticar, esse é grande no reino dos céus. Aí a grande pergunta, pergunto para vocês. Vocês querem ser grandes ou vocês querem ser pequenos no reino dos céus? Olha a importância de nós estivermos assim orientando o nosso liderado. De você explicar para ele da importância da decisão dele pública. Talvez quando nós praticarmos isso assim, mesmo forte, focado, as nossas decisões e as conversões, né, dentro da nossa igreja, nos nossos cultos, elas vão ser maiores. Porque talvez pessoas estejam ali com medo, tímidas, talvez ali envergonhada. Eu lembro quando eu fui conhecer a Pachote, que era a Igreja da Paz, a minha esposa me levou na época como convidado dela. Eu era muito tímido, tinha muita vergonha, porque eu nunca tinha entrado na Igreja da Paz, eu nunca tinha conhecido os princípios e os valores da igreja. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que era uma igreja muito alegre, e é até hoje, porque até hoje continuamos batendo palmas. Eu lembro que isso foi em 2005, e o povo batendo palma e dançando e cantando. Tem um hábito da nossa igreja, né, que você não bate palma parado, você fica sempre assim, né? E eu achava estranho aquilo, e eu acanhado ali, ficava batendo meio tímido, né? Porque não conhecia aquela igreja. Mas com o passar do tempo, já dá até cambalhota já, né? Já pula, você vai passando a conhecer essa igreja. Então, quantos de nós querem ser grande no reino dos céus? Não grande para você ser orgulhoso, presunçoso, arrogante. Não, queridos. Mas grande aos olhos de Deus. Porque quando nós ensinamos a outras pessoas a praticar esse princípio, Deus ele já te olha de uma outra forma, com um carinho especial, do que aquele que não dá valor ao ensinamento de Deus, do que aquele que não ensina o valor de você ter uma aliança com Cristo. Então, nós queremos ser grandes. Amém, queridos? No reino dos céus, para a glória de Jesus. Agora eu quero trazer alguns benefícios. Lembra do casamento, que tem deveres, benefícios para nós? Agora, alguns benefícios da decisão pública. Você pode estar explicando isso para os seus liderados, para aqueles que querem entregar sua vida a Jesus. Primeiro, haverá festa no céu. Nós temos lá em Lucas, capítulo 15, as 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Quando eu tomo uma decisão pública diante de Deus, diante dos homens, confessando Jesus, onde as pessoas elas possam ver a minha decisão, a Bíblia diz para nós que há festa no céu. Se vocês repararem estudando a Bíblia, ler a Bíblia, eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda não ouvi e nem vi na Bíblia dizer que quando um cego voltou a ter a sua visão, ou um paralítico voltou a andar, que esse camarada houve uma grande festa no céu por conta disso. Eu nunca li isso na Bíblia. Mas a Bíblia ressalta para nós que quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz para nós que há grande festa no céu. Amém? Há uma grande festa no céu. Por isso, temos o exemplo do filho pródigo. E quando ele volta para a casa do seu pai se arrependendo, a Bíblia diz para nós que houve grande festa por parte do seu pai. Tanto é que o seu outro filho ficou aborrecido por conta disso. Quando você promove, leva alguém publicamente a se arrepender e tomar uma decisão de confessar Jesus, você traz festas, você faz festa no céu. Amém? Primeiro, o benefício da decisão pública. A legalidade da salvação será estabelecida. Você ratifica ali a sua decisão por Jesus. Você tem o carimbo do Espírito Santo na sua vida. Mas tem isso na Bíblia, Carlos? Tem. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz para nós que o Espírito Santo ali, ela é a marca de propriedade de Deus na minha vida e na vida de vocês. Então, quando você
toma essa decisão, você estaria estabelecendo ali a legalidade da sua salvação. O seu nome está sendo escrito no livro da vida e essa pessoa passa a ter parte no reino dos céus. Terceiro, a igreja tem um forte sentimento quando eu levo essas pessoas a tomar essa decisão publicamente. A igreja passa a ter um forte sentimento de que está cumprindo o propósito de buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem não veio para buscar e salvar, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Há um despertar dentro da nossa igreja. Quando nós participamos isso dentro da nossa life, quando nós motivamos a nossa igreja a sair das quatro paredes e levar o evangelho a essas pessoas. E esse mesmo evangelho traz o plano de salvação a se cumprir na vida dela. Quarto, todos serão motivados a convidar pessoas para nossas reuniões, com o objetivo de quê? De levá-las a Cristo. De levá-las a Cristo. Mas alguns até perguntam assim, mas dá muito trabalho cuidar de pessoas. Eu já tenho meus próprios problemas, já tenho minhas preocupações, mas cara, ainda tenho que sair para convidar essas pessoas? Sim, queridos. Porque quando nós saímos para convidar essas pessoas, você está levando elas a Cristo. E Cristo tem nos chamado para fazermos o ID. Então temos que ser sim motivados pela palavra de Deus a convidar essas pessoas a ter essa oportunidade de estarem confessando a Cristo na sua vida. Nós somos motivados por isso, porque nós amamos vidas. Sim ou não, queridos? Nós amamos vidas. Quantos de nós aqui não amam a vida? Levante sua mão. E queremos multiplicar o nosso life, multiplicar o nosso setor. Para isso, nós temos que sair, convidar as pessoas, não perder a oportunidade de você salvar alguém. Quando você tiver a oportunidade de tiver com alguém, fale do amor de Cristo. Fale do amor de Cristo. Paulo já nos instruía, ele diz assim, continue firmes e fortes, 1 Coríntios 15, 58, continue firmes e fortes, porque sabendo vós que o seu trabalho, ele não é em vão em Cristo, há recompensa, queridos, para aqueles que são motivados pelo amor de Deus, pelo amor ágape dele, se importando com as pessoas, que a igreja, os nossos lives, é a oportunidade que Deus está nos dando de salvar essas vidas, mas precisamos sair para alcançar essas pessoas e entender o compromisso que nós temos com Cristo. Quinto, Life, Setor e Área estarão comprometidos em cuidar dos novos bebês. Mateus 18:5 diz para nós que aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará recebendo a mim. Então esses novos convertidos vão precisar da sua orientação, do seu cuidado, para orientá-las no caminho que elas vão prosseguir agora. Amém, queridos? Provérbios 22:6 diz para nós que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. E esse caminho, ele é Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero chamar minha esposa aqui, que ela vai encerrar com essa parte da forte consolidação em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa parte de consolidação, assim, a gente achou melhor um pouco testemunhar, porque na verdade o pastor pediu isso, né? Nós escrevemos um pouquinho, mas ele queria muito mais um testemunho depois. Mas a gente vai começar rapidinho falando da consolidação. Depois que você empolgou, que você estimulou a pessoa a testemunhar publicamente, aceitar Jesus lá na frente, você vai lá acompanhando essa pessoa, não esqueça, precisamos criar o hábito de entrar em contato no momento que ela recebe Jesus, ali não se perde. Não pode se perder aquele momento gostoso. Nós temos que fazer o contato das 24 horas. Nesse período, no dia seguinte, sempre leve, né? Eu costumo sempre dizer que é bom que a gente tenha um grupo de pessoas que possam fazer nas nossas áreas esse contato a essas pessoas, né, que aceitam a Jesus. Geralmente, quando as pessoas vão até a frente e aceitam Jesus, elas já vão com pessoas do live, com um amigo, e aí você já sabe a área que é. Então, o líder da área já chega junto, já pede para alguém fazer esse contato, ou ele mesmo faz. Mas e quando não é? Quando é um visitante, alguém que nos honra com a sua presença ali na igreja, naquele dia, e decidiu aceitar, fazer a decisão publicamente. Como é que eu faço? Eu até comentava com meu marido, nós comentávamos que lá no Telégrafo nós éramos aqueles jacarezeiros, né? Que o pastor Genildo citou na semana passada. Nós sempre fazíamos isso. Sempre, nós tínhamos o hábito e a nossa área cresceu muito por isso.
porque nós sempre entrávamos em contato com aqueles que iam aceitando Jesus na igreja. Eu não conheço, não é? Eu sempre, ou eu, meu marido, a gente sempre cumprimentava as pessoas, nós temos esse hábito, e nós cumprimentávamos. E nesse cumprimentar, nós estendíamos a mão e perguntávamos, você veio a convite de alguém? E a pessoa, lógico, vai nos dizer que sim ou que não. Se ela diz não, opa, beleza, fica atento. Você que está na atmosfera, você que faz parte do Volts, que está ali de vez em quando, você não está toda semana, porque você precisa congregar, mas que frequentemente você está ali trabalhando. Você reconhece os irmãos da igreja que costumam vir todos os domingos. E aquele rostinho que você não conhece, estique a mão, dê bom dia, pergunte se veio a convite de alguém. E se não vier, calma, não é ali ainda o momento. Deixa a pessoa entrar, assistir o culto, fique próximo, sente pertinho daquela pessoa, fique de olho, então coloque alguém para ficar próximo, né? Chama alguém e diz, olha, fica de olho, aquele casal é novo na nossa igreja, fica de olho, eu já conversei com eles, não vieram a convite de ninguém. Por quê? Ele é um forte candidato a fazer parte da sua área, do seu life. Você vai convidá-lo no final, a ele fazer uma visita lá, né, até a sua célula ou uma mais próxima que você tenha da casa dele. Domingo, por exemplo, o Carlos estava lá no culto e ele reconheceu logo na entrada um casal. Conheceu não, ele observou que aquele casal ele não conhecia. E ele foi lá, cumprimentou o casal e fez essa brilhante pergunta, você veio a convite de alguém? E aí eles disseram não, já é a terceira vez que nós estamos vindo na igreja e até hoje ninguém se aproximou, ninguém perguntou e não ofereceu. Você já está indo? Não, ninguém ainda nos ofereceu. Ele, opa, beleza. O casal entrou, ele sentou, para quem nos vê sempre no culto, a gente costuma sentar ali pela frente. Ele, opa, a estratégia hoje é outra. Ele foi sentar aonde o casal foi sentar, lá para trás, lá para cima. Ele deixou à vontade o casal e ele sentou por lá, por perto. E no final do culto ele se aproximou, já cumprimentou de novo o casal, já ofereceu um life para ele, já pegou o contato. Não esqueça de pegar contato. Isso é importantíssimo para você estar entrando em contato no outro dia, perguntando o que ele achou do culto, oferecendo oração. Sempre dificilmente as pessoas vão dizer para você que elas não aceitam oração. Dificilmente quem está na igreja vai dizer assim, não, você aceita uma oração que eu ore? Não, eu vim na igreja, mas não gosto de oração. Não existe. Dificilmente isso vai acontecer. Então, ofereça oração, diz, eu vou orar por você durante a semana. Sempre, não esqueça, entre em contato. Outra, resultado é que a gente já traz essa pessoa para a célula. Ou então ela diz, olha, eu gostaria de uma célula em tal dia, e você não tem naquele dia uma célula. Você já pega a pessoa e já ou inicia uma na sua área, com mais alguém que esteja perto, ou você pode levar para uma outra área. O resultado disso é que sábado agora, já vamos começar um live aqui com esse casal. Eles têm um filho de 11 anos que vai estar participando do live da Karine, que são de pré-adolescente, né, que são start, entendeu? Então, queridos, aceitou Jesus, né? A pessoa vai lá na frente, ela fez a aceitação pública. Você vai ter que imediatamente pensar em alguém para acompanhar essa pessoa. Vai ter que ter alguém. Se não tiver, poxa, mas não tem. As pessoas que poderiam estar acompanhando estão cheias de discípulos. Você, líder, supervisor de célula, supervisor de área, de setor, de área, o líder, você vai ter que pagar esse preço. Nós vamos ter que pagar esse preço. O que nós não podemos deixar é a pessoa desamparada. Lembre-se, ela é um bebê e nós não podemos deixar bebês sozinhos, desamparados. Então você vai ter que fazer. Então, queridos, não esqueça, esse bebê ele precisa ser integrado numa célula, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser alimentado. Como ele não sabe ainda, ele é um bebê e não sabe se alimentar sozinho, aquela pessoa que vai acompanhar esse bebê, ele vai ensinar essa pessoa a se alimentar. Como assim, Ale? Através da palavra. Você vai sentar ao lado dessa pessoa, vai marcar o dia para sentarmos juntos, para estudar a palavra, onde você vai ensinar como ela vai ler a Bíblia, como ela vai estudar os nossos manuais. Nós sempre fazíamos isso. Nós trabalhávamos lá e também tivemos a oportunidade de
liderar o Paz Kids. Então, nesse período, nós vimos que crianças aceitavam a Jesus bastante. O que nós vimos? É mais difícil você encontrar alguém para acompanhar criança. Então, o que nós fazíamos? Como eu liderava, a nossa classe de conectados lá, elas faziam livros juntas. Nós fazíamos os livrinhos com ela na classe e todas as nossas crianças do Conectados, todas fizeram os livrinhos, discipulado inicial, nova criatura, eles fizeram, começaram até as classes, nova criatura, então eles estudavam junto conosco. Nós, professores do Conectado, eu falo nós porque lá eu também lecionava para essa classe. Então, nós sentávamos e ensinávamos essas crianças. Por que crianças? Lê, mas crianças, sim, crianças, porque elas precisam aprender. Elas também precisam ser ensinadas, porque elas estão crescendo e elas já vão gerando no coração. Algumas não tinham pais convertidos. Pensa, elas chegavam em casa com o livrinho para estudar e pedir ajuda do pai não convertido. E os pais liam com elas a Bíblia para poder ajudá-las. Então, isso era uma estratégia nossa também de evangelismo. Elas evangelizavam os próprios pais. Mateus 4,4, por exemplo, ele diz que o ser humano não vive só de pão, né? Mas de toda a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e a Escritura se fez novo, né? Então, assim, temos 3 observações muito importante da consolidação. Primeira, certifique-se de que a pessoa tem uma Bíblia para começar a ler todos os dias. Você estudar com alguém que não tem, você vai embora, leva, apresenta para ela, mas vai levar a sua Bíblia, ela vai ficar em casa sem se alimentar. Então é importante que essa pessoa tenha, ela não tem Bíblia. Quem vai presentear esse discípulo com essa Bíblia? O discipulador. Pague esse preço, leve uma Bíblia, apresente essa Bíblia de presente para ele, leve, né? Fale com muito zelo, com muito carinho daquele presente que você está dando. Eu lembro que a minha primeira Bíblia foi da pessoa que me levou para Jesus. E assim, eu tinha um apego e um carinho muito grande para ela. Só perdi porque meu marido semeou na vida de uma pessoa, porque era a única que ele tinha em mãos e ele deu. Então, 2, ensine também sobre como orar e incentive a orar todos os dias. Vamos ter que incentivar essa pessoa a orar todos os dias, mas você vai ensinar. Lembra que teve um Estadez, não lembro se foi a pastora Simone ou o pastor Genildo, um dos dois, falou aqui em cima assim, que o discipulador faz e o discípulo observa. Faz e o discípulo observa. Chega um tempo que você vai pedir para o seu discípulo fazer e você vai observá-lo. Então, é da mesma forma, ensine-o a orar. Ore primeiro com ele, nunca peça para que ele ore logo, porque você pode estar constrangendo, você pode constrangê-lo e ele não querer mais orar. A mesma coisa é na célula. Tenham sempre esse cuidado do novo convertido, ou alguém que nos honra com a presença, você pedir para orar, quando ele diz assim, eu não quero, porque ele pode se constranger e não voltar. Eu, como supervisora, numa época eu estava supervisionando uma célula e eu observava que sempre um dos irmãos que tinha tarefa, que todas as vezes que estava lá, dizia assim, a líder dizia assim, era tal pessoa que ia fazer isso, mas ela nem veio. Aí foi uma vez, outra vez, e eu observava sempre que toda vez que ele ficava com uma tarefa lá, ele não ia, que coincidia de eu ir na célula deles. Aí um dia eu conversei com a esposa dele e ela me disse que ele não sabia ler. Ele não lia, ele não sabia ler. E a líder nunca se atentou de perguntar o porquê que ele faltava naquele dia. Ou nunca perguntou para ele se ele sentia vontade de fazer aquela tarefa. Ele não sabia ler. Então, como ele ia ler o versículo, ler aquilo ali na frente, a tarefa que estavam dando para ele. Então, seja atenta a esses pequenos detalhes. Terceiro, convide a pessoa para o Life Group ou para a igreja, pegue o contato para a consolidação. Como eu disse ainda agora, eu já até antecedi, né, essa observação. Pegue sempre o contato, dê o seu, mas pegue o dela. Eu vou lhe dar o meu, mas me dá o seu aqui, eu vou anotar. Na verdade, eu sempre lá andava já com vários papeizinhos pequenos, anotado o meu número. Às vezes você diz assim, não, mas eu vou anotar aqui no celular. De repente o celular descarrega, acontece alguma coisa, apaga, não sei. Você pode perder. Leve escrito também, escreva, né? Certifique-se de que você guardou aquele contato para não perder. E assim,
para falar um pouquinho da nossa consolidação pessoal, é isso. Nós sempre ficávamos, né, atento àqueles que nos visitavam, àqueles que nos honravam, né, que entravam ali com rostinhos diferentes. Nós sempre parávamos ao lado dessas pessoas, cumprimentavam. Ai, Ale, mas eu corro o risco de cumprimentar alguém que foi convidado do Érico com a Érica, por exemplo, né? Perdão, deles dois. Ah, olá, boa noite. Você veio a convite? Alguém? Sim, é um casal, eu estou procurando ele, porque geralmente a pessoa diz assim, eu estou procurando eles aqui, eles marcaram comigo. Aí, como é o nome dele? Ah, o Eric, a Érica, a esposa dele. Ah, tá bom, eu sei quem são. Ou então, se eu já vi eles entrarem, poxa, eles entraram, então ainda não os vi entrar, mas vamos entrar, né? Você que está na atmosfera, vamos entrar, você entra. Assim que eles chegarem, eu comunico para eles que os convidados deles já chegaram. Essa é a forma. Sempre deixa a pessoa à vontade, certifique que ela vai estar no lugar que ela quer, que ela escolher, nunca escolha, deixa que a pessoa escolha onde ela quer sentar e depois comunique àquele que convidou, lógico. Olha, seu convidado já chegou, tá bem ali, leve até eles lá, seja gentil. E eu quero dizer para vocês assim, agora eu perguntava para minha filha, ela falou essa semana, ela tá lendo o livro, e ela não lembrava se ela ouviu da Júnia Hayashi ou se foi do livro que ela tá lendo. Mas ela comentou comigo assim, mãe, as pessoas não percebem que quando, por exemplo, nós que trabalhamos com áreas 3, as pessoas não percebem que quando a minha área tá grande, tá crescendo, mas a área do nosso irmão não é motivo de alegria. Não é verdade, mãe? Porque a gente estava comentando sobre isso, nós estávamos orando pela nossa igreja, por nossas áreas, e aí nós oramos todas as noites, nós temos orado e jejuado por isso, por esse crescimento, e eu quero dizer que não é o crescimento da área verde, mas da Igreja da Paz, Ananindeua. E aí ela fazia esse comentário, ela disse, quando aquela área não está crescendo, não é a área que não está crescendo, é a igreja como um todo, porque nós somos um. Então não adianta eu dizer, eu estou muito alegre com a minha, amém, eu estou muito alegre, mas no fundo eu também estou triste, porque eu quero o crescimento de todas as áreas, porque é o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Então, nós não nos alegremos com isso. Nós devemos pagar preço de oração junto com cada um de nós, com todos nós. Nós devemos estar juntos nesse jejum que estamos fazendo, que a igreja está fazendo. Nós devemos pagar preço no dia que você costuma tirar pela sua área, mas não só por ela. Nunca esqueça, nós nunca tiramos pela área que nós cuidamos, que nós estamos no momento cuidando, mas nós oramos e pedimos pela igreja, porque o trabalho não é meu, o trabalho é de Jesus. Ele apenas está nos usando no momento como instrumento, e assim nossa oração nós temos pedido. Senhor, nos use como instrumento em tuas mãos, enquanto estivermos por aqui, porque sabemos que nós vivemos de passagem, não só na igreja, aquele que é servo de Deus, mas aqui na terra é de passagem. Então, enquanto estivermos por aqui, que Deus nos use, que nos ajude a crescer junto com os nossos irmãos. E tem uma frase bem legal que meu marido está lendo o livro de novo do John Maxwell, do livro de Ouro da Liderança. Eu acho que dessa vez assim, o livro está penetrando mesmo de verdade nele, que ele tem comentado bastante. E ele fez questão de colocar no final, que diz assim: boa parte do processo de aprendizado consiste em relembrar o que já sabemos. É uma frase de Platão, né? Que o John Maxwell usa no livro dele. Então, queridos, muitas coisas que nós falamos aqui, você já sabe, você já faz, você já conhece, mas que a gente precisa estar relembrando para não esquecer, porque o sucesso vai vir quando nós fizermos juntos aquilo que nós temos ensinado a outros, mas que muitas vezes a gente deixa de fazer, tá bom? Amém. Vamos ficar de pé, queridos, rapidinho.